Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Às 8h15 da manhã, uma única aeronave voa alto sobre esta cidade industrial de 350 mil pessoas na costa sul da principal ilha do Japão. A guerra na Europa terminou há 3 meses. A Alemanha está derrotada, ocupada, dividida entre os vitoriosos. Mas no Pacífico, o conflito continua. Forças americanas saltam de ilha em direção à pátria japonesa. Okinawa cai após 82 dias de combates ferozes que custaram mais de 12 mil vidas americanas e talvez 100 mil militares e civis japoneses mortos. Ataques aéreos incendiários incineram Tóquio, Osaka, Kobe, Nagoya. 67 cidades japonesas queimam. No entanto, a liderança militar do Japão se recusa a se render. A situação estratégica deixa os planejadores aliados com cálculos sombrios. A invasão das ilhas pátrias japonesas, planejada para novembro, ameaça custar centenas de milhares de vítimas americanas e milhões de mortos japoneses. As forças japonesas ainda ocupam vastos territórios por toda a Ásia e o Pacífico. 8 milhões de soldados permanecem armados. O governo de Tóquio emite declarações de resistência até o fim amargo. Civis treinam com lanças de bambu. Crianças se preparam para morrer pelo imperador. Enquanto isso, no deserto do Novo México, 3 semanas antes, cientistas detonam a primeira bomba atômica do mundo. A explosão equivale a 20 mil toneladas de explosivos convencionais. O calor vaporiza torres de aço. A luz brilha mais forte do que 1000 sóis. Agora que esse novo poder aterrorizante chega a Hiroshima, a cidade se espalha pelo delta do rio Ota, onde 7 afluentes fluem para o mar interior. Serve como quartel-general do 2º Exército Geral do Japão, defendendo o sul de Honshu. Instalações militares pontuam a paisagem urbana. Fábricas produzem armas, munições, suprimentos militares. Linhas ferroviárias conectam a cidade à rede nacional. O porto lida com remessas militares. No entanto, Hiroshima foi poupada do bombardeio incendiário que devastou outras cidades japonesas. Os cidadãos se perguntam por que os bombardeiros americanos passam sobre suas cabeças sem despejar suas cargas. Alguns acreditam que a cidade não tem valor estratégico. Outros sussurram que parentes americanos de residentes locais imploram por misericórdia. A maioria simplesmente se sente grata por cada dia sem chamas caindo do céu. Em jogo está nada menos que o futuro da guerra, o equilíbrio do poder global e as vidas de milhões ao longo do teatro do Pacífico. Se esta arma tiver sucesso, como prometem seus criadores, o Japão enfrenta a aniquilação a menos que se renda imediatamente. Se falhar, as forças americanas devem invadir as praias do Japão, no que os planejadores militares preveem como sendo a campanha mais sangrenta de toda a guerra. Os líderes militares japoneses se preparam para essa invasão com uma estratégia de defesa, aceitando a morte de toda a população civil como um custo aceitável para preservar a honra nacional. O exército imperial japonês fortifica as costas. Ele estoca armas em cavernas nas montanhas. Ele dispersa aeronaves para ataques kamikaze. Ele organiza unidades de milícia civil. E ele espera. O ar da manhã está claro e quente sobre Hiroshima. O calor do verão já assa a cidade às 8 horas. Os trabalhadores das fábricas começam seus turnos. Os funcionários de escritório se deslocam para o trabalho. As mães preparam as refeições. As crianças brincam nas ruas e pátios. Sirenes de ataque aéreo soaram às 7h30, quando aeronaves de reconhecimento meteorológico americanas passaram acima. Mas o sinal de tudo limpo veio minutos depois. A vida retoma seu ritmo de guerra de trabalho, racionamento, medo e resistência teimosa. Poucos cidadãos olham para cima enquanto um único bombardeiro, B-29 Superfortress, o Enola Gay, se aproxima do norte a 31 mil pés. Menos ainda, notam 3 pequenos paraquedas se soltando da barriga do bombardeiro. Esses paraquedas transportam instrumentos para medir o que acontece a seguir. Durante 43 segundos, um dispositivo cilíndrico com 3 metros de comprimento e 71 centímetros de diâmetro
cai em direção ao centro da cidade. Dentro de sua capa, explosivos convencionais cercam uma massa subcrítica de urânio 235. Os fusíveis são acionados precisamente na altitude calculada de 360 metros acima da ponte Aioi. Em uma fração de segundo, os explosivos comprimem o urânio além da massa crítica. A fissão nuclear começa. Os átomos se dividem. A energia se libera. A temperatura no centro da explosão atinge vários milhões de graus. Uma bola de fogo com 500 metros de largura se forma. Uma luz mais brilhante que o sol ilumina o céu da manhã. O calor irradia para fora na velocidade da luz. Então, vem a onda de choque. Então, vem o fogo. Então, vem o vento que puxa tudo em direção à nuvem de cogumelo que se ergue. Em um instante, 30.000 edifícios desaparecem. Em um momento, 70.000 pessoas morrem. Ao final do ano, esse número se duplica à medida que a doença de radiação leva aqueles que sobreviveram à explosão inicial. O mundo entra na era atômica. Nada será nunca mais igual. Um sobrevivente escreve mais tarde: era como se o próprio sol tivesse caído sobre a nossa cidade. O Império Japonês atinge sua máxima extensão em meados de 1942, controlando o território de Myanmar até o Pacífico Central. Mas esse vasto domínio começa a desmoronar quase imediatamente após a Batalha de Midway, em junho de 1942, onde aeronaves de porta-aviões americanas afundam 4 porta-aviões da frota japonesa em um dia catastrófico. Os Estados Unidos começam sua campanha de conquista de ilhas: Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Cada batalha aproxima as forças americanas do Japão em si. No início de 1945, o resultado é inevitável. A rendição da Alemanha em maio deixa o Japão completamente isolado. Ainda assim, a liderança militar japonesa se recusa a aceitar a realidade. O Conselho Supremo para a Direção da Guerra debate interminavelmente sem alcançar consenso. Os líderes militares insistem que o Japão ainda pode alcançar termos de paz favoráveis por meio de uma última batalha decisiva. O primeiro-ministro Kantaro Suzuki tenta navegar entre os militaristas obstinados e os oficiais que reconhecem que a derrota é certa. O imperador Hirohito permanece em grande parte em silêncio, preso pela Convenção Constitucional. O governo não emite nenhuma dica de rendição, mesmo enquanto os bombardeios estratégicos americanos reduzem as cidades japonesas a cinzas. O 21º Comando de Bombardeiros do general Curtis LeMay adota táticas devastadoras a partir de março de 1945. Bombardeiros B-29 voam a baixa altitude durante os ataques noturnos, lançando bombas incendiárias projetadas para criar tempestades de fogo nas cidades de madeira e papel do Japão. O primeiro ataque a Tóquio em março do 9º dia mata mais de 100.000 pessoas em uma única noite. Ataques subsequentes destroem Nagoya, Osaka, Kobe e Yokohama. Em agosto, 67 cidades japonesas queimaram. O povo japonês suporta esse horror com resignação estoica. A escassez de alimentos piora. A desnutrição se espalha. No entanto, o governo não mostra sinais de capitulação. O Projeto Manhattan começa em 1942 sob a direção científica de J. Robert Oppenheimer. Milhares de cientistas e engenheiros trabalham em instalações secretas em todos os Estados Unidos. Em Los Alamos, no Novo México, físicos desenvolvem 2 designs de bomba. O primeiro, um dispositivo do tipo arma de urânio apelidado de Garoto Pequeno, parece tão confiável que não requer teste. O segundo design, um dispositivo de implosão de plutônio apelidado de Homem Gordo, exige testes extensivos. No dia 16 de julho de 1945, os cientistas detonam a primeira bomba atômica no local de teste Trinity, no Novo México. A explosão supera as expectativas. A bola de fogo vaporiza a torre de teste de aço. A areia se funde em vidro radioativo. A nuvem de cogumelos se eleva a 7 milhas de altura. Oppenheimer recorda uma linha das escrituras hindus: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos.
O presidente Harry Truman, que participava da Conferência de Potsdam, recebe a notícia do sucesso. Ele agora possui o poder de acabar com a guerra sem invasão. A Declaração de Potsdam, emitida em 26 de julho, exige a rendição incondicional do Japão. Ela promete que o Japão não será destruído como nação, mas insiste na eliminação do militarismo, da ocupação e dos julgamentos por crimes de guerra. Ela adverte sobre a destruição imediata e total se o Japão recusar. O primeiro-ministro Suzuki anuncia publicamente que o Japão ignorará a declaração usando a palavra mokusatsu, matar com silêncio. Essa resposta selou o destino de Hiroshima. Os planejadores americanos selecionam cidades-alvo com base em critérios específicos. Cada uma deve ter importância militar, ser grande o suficiente para demonstrar o poder da arma e permanecer relativamente intacta após bombardeios anteriores, para que os efeitos atômicos possam ser claramente avaliados. Hiroshima atende a todos os critérios perfeitamente. A cidade serve como quartel-general do 2º Exército Geral. Contém depósitos de suprimentos militares, instalações de embarque e fábricas. Sua população de 350 mil a torna a 7ª maior cidade do Japão. Os bombardeiros americanos a evitaram deliberadamente durante ataques anteriores. O grupo composto Ki-509 treina para a missão atômica no Wendover Field, em Utah. Depois se desloca para a ilha Tinian. O coronel Paul Tibbets comanda a unidade. No dia 4 de agosto, os técnicos montam o Little Boy em um edifício com ar-condicionado em Tinian. A arma completa pesa 9.700 libras. Ela contém poder destrutivo equivalente a 15.000 toneladas de TNT comprimidas em um pacote de 3 metros de comprimento. Relatórios de reconhecimento do clima indicam céus limpos sobre Hiroshima no dia 5 de agosto. Às 2h45 da manhã do dia 6 de agosto, o Enola Gay decola de Tinian, tensionando sob o peso do combustível e da bomba. O voo para o norte leva 6 horas. O capitão da Marinha, William Parsons, arma a bomba durante o voo. Às 7h30, a aeronave atinge a costa japonesa. Hiroshima acorda para sua última manhã. Trabalhadores de fábricas registram seu ponto. Crianças escolares se reúnem para assembleias. Donas de casa fazem compras nos mercados. Soldados treinam nos quartéis. A defesa civil da cidade mantém vigilância constante. Milhares de civis, incluindo estudantes do ensino fundamental, participam na criação de faixas de contenção ao demolir edifícios. Muitos trabalhadores de demolição se reúnem no centro da cidade nesta manhã de segunda-feira. Às 8h90, as sirenes de ataque aéreo soam. A maioria assume que é outro voo de reconhecimento. Poucos buscam abrigo. O sinal de que é seguro soa às 8h14. As pessoas emergem. O trabalho recomeça. 1 minuto depois, às 8h15:17, o Enola Gay solta o Little Boy de 31.000 pés. Um membro da tripulação a bordo do Enola Gay recorda mais tarde. O clarão foi terrífico, como uma enorme lâmpada de flash se acendendo. Mesmo com meus óculos escuros, eu podia ver os ossos da minha mão. Um estudante mobilizado para o trabalho de demolição lembra: eu ouvi o zumbido de um avião no céu azul, apenas um. Olhamos para cima e o vimos brilhando ao sol. O projétil de urânio dentro do Little Boy acelera pelo cano da arma no momento da detonação. Explosivos convencionais disparam o slug de urânio subcrítico em direção ao alvo de urânio na extremidade oposta da arma. As duas massas se combinam para formar uma massa supercrítica. A fissão nuclear começa. Em menos de 1 milionésimo de segundo, os átomos de urânio se dividem em uma reação em cadeia exponencial. Cada fissão libera nêutrons que acionam mais fissões. A liberação de energia ocorre em uma escala nunca antes alcançada pela tecnologia humana. A temperatura no centro da reação atinge vários milhões de graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. Uma bola de fogo com 400 metros de diâmetro se forma instantaneamente a uma altitude de 600 metros acima da clínica cirúrgica Shima, perto da ponte Aioi. A ponte, uma estrutura distintiva em forma de T, visível de alta altitude, serve como ponto de mira.
A explosão ocorre quase diretamente acima do centro comercial e administrativo da cidade. A radiação térmica se espalha para fora à velocidade da luz. Tudo dentro de 1 quilômetro do hipocentro experimenta calor que excede 3.000 graus Celsius. O granito derrete. As telhas do telhado se fundem. O metal vaporiza. Corpos humanos diretamente sob a bola de fogo se transformam em sombras de carbono em superfícies de pedra, o único traço de que alguma vez existiram. As pessoas dentro de 1 quilômetro da explosão morrem instantaneamente. Aqueles mais longe têm segundos para perceber que algo inimaginável ocorreu. O clarão preenche o céu. A escuridão se torna brilhante como ao meio-dia. Os sobreviventes descrevem uma luz branca silenciosa que parece preencher o universo. Uma jovem mulher em sua cozinha vê o clarão e, instintivamente, cai no chão. A onda de choque chega 1 segundo depois, viajando à velocidade do som. Ela despedaça a casa ao seu redor. Um soldado em uma colina a 3 quilômetros de distância vê a cidade de repente iluminar-se com uma luz branca ofuscante. Ele se joga ao chão. A onda de choque passa por cima dele segundos depois, com um som como um trovão que nunca termina. A onda de choque radiates para fora em todas as direções a aproximadamente 340 metros por segundo. No ponto zero, a sobrepressão supera 20 libras por polegada quadrada. Nenhum edifício pode suportar tal força. O hall de promoção industrial da prefeitura de Hiroshima, um edifício de estilo europeu com uma cúpula distintiva, fica a apenas 160 metros do hipocentro. A onda de choque atinge quase diretamente de cima. As paredes do edifício sobrevivem porque a pressão as atinge perpendicularmente, mas a estrutura da cúpula permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor desintegra. Esta estrutura, posteriormente preservada como a cúpula da bomba atômica, torna-se o único edifício próximo ao ponto zero reconhecível após a explosão. Dentro de um raio de 2 quilômetros, 90% de todos os edifícios desmoronam ou são gravemente danificados. A onda de explosão pulveriza casas de estrutura de madeira como um punho gigante. As paredes explodem para fora. Os telhados levantam-se e rodopiam pelo ar. Os edifícios de concreto racham e desmoronam. O vidro se estilhaça em milhões de fragmentos voadores que cortam tudo em seu caminho. Pessoas dentro dos edifícios morrem esmagadas sob paredes e telhados em colapso. Aqueles do lado de fora são arremessados pelo ar como folhas em um furacão. A onda de explosão comprime o ar de forma tão violenta que muitos órgãos internos das vítimas se rompem devido à diferença de pressão. O fogo segue imediatamente após a explosão. O pulso térmico inflama tudo que é combustível dentro de 2 quilômetros do hipocentro. Papel, madeira, tecido, tudo pega fogo simultaneamente. Milhares de incêndios individuais se fundem em uma tempestade de fogo. O calor cria correntes de ar poderosas que puxam o ar de todas as direções, alimentando as chamas com oxigênio. As velocidades do vento atingem 100 km por hora, sugando detritos, fumaça e pessoas em direção ao crescente inferno. A tempestade de fogo gera seu próprio sistema meteorológico. O ar quente sobe rapidamente, criando um vácuo parcial ao nível do solo. O ar frio apressa-se para preencher esse vácuo, criando tempestades de vento que alimentam as chamas ainda mais altas. A chuva negra começa a cair aproximadamente 20 minutos após a explosão. A nuvem em forma de cogumelo se eleva a 9 milhas na atmosfera, carregando consigo detritos pulverizados, materiais vaporizados e partículas radioativas. O vapor de água se condensa ao redor dessas partículas na fresca atmosfera superior. Gotículas pesadas e oleosas começam a cair nos subúrbios noroeste da cidade. A chuva é negra, contaminada com fuligem, cinzas e resíduos radioativos. Pessoas pegas na tempestade de fogo cambaleiam através de ruínas queimadas em busca de água. Algumas bebem a chuva negra, não sabendo que ela carrega veneno. Outras tentam lavar feridas queimadas com isso, empurrando partículas radioativas para sua carne.
Sobreviventes emergem dos destroços em uma paisagem transformada além do reconhecimento. O centro da cidade desapareceu. Onde momentos antes existia um movimentado bairro urbano de lojas, casas, escritórios e templos, agora resta apenas a devastação plana, se estendendo em todas as direções. Fogo queima em toda parte. Fumaça obscurece o céu. Os vivos vagam entre os mortos. Muitos muito chocados para falar ou gritar. Queimaduras cobrem a pele exposta. As roupas foram rasgadas pela explosão. Fragmentos de vidro protrudem da carne. Muitas pessoas caminham como se estivessem em transe. Braços estendidos à frente para evitar que a pele queimada em suas mãos e braços toque seus corpos. Os rios Motoyazu e Honkawa, que fluem pelo centro de Hiroshima, tornam-se casas de charnel. Milhares de pessoas, seus corpos queimando, titubeiam em direção à água em busca de alívio. Elas pulam ou caem nos rios e se afogam. Corpos se acumulam ao longo das margens dos rios. A própria água aquece devido ao número de pessoas queimando que entram nela. Alguns sobreviventes se agarram aos pilares das pontes ou flutuam em destroços. Outros simplesmente afundam sob a superfície, muito fracos para nadar. Os rios, que deveriam ter proporcionado refúgio, tornam-se cemitérios coletivos, segurando milhares de cadáveres que vão flutuar na corrente por dias. As instalações médicas deixam de existir. O Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima, a maior unidade médica da cidade, fica aproximadamente a 1 quilômetro do hipocentro. A explosão destrói a maior parte do prédio, matando pacientes e funcionários instantaneamente. O Dr. Terufumi Sasaki, um dos poucos médicos que sobrevive, se vê repentinamente responsável por tratar centenas de pessoas gravemente feridas com quase nenhum suprimento ou assistência. O equipamento médico do hospital está enterrado nos escombros. Os armários de remédios estão quebrados. As camas são estilhaços. O Dr. Sasaki trabalha continuamente por dias, muitas vezes com as mãos nuas, sabendo que, para a maioria dos pacientes, ele não pode fazer nada. Enfermeiros e médicos que sobrevivem enfrentam uma catástrofe avassaladora. 70% do pessoal médico de Hiroshima morre na explosão ou em seu imediato pós-conflito. Os poucos que permanecem esgotam rapidamente seus limitados suprimentos de curativos, medicamentos e equipamentos cirúrgicos. Eles não conseguem compreender a natureza das lesões que veem. Queimaduras cobrem corpos inteiros. A exposição à radiação causa sintomas que ninguém reconhece. Pessoas que parecem estar apenas levemente feridas, de repente, deterioram-se e morrem. Feridas se recusam a cicatrizar. Vítimas vomitam incontrolavelmente. O cabelo cai em tufos. A pele desenvolve manchas roxas que marcam hemorragias internas. Os médicos não têm um quadro para entender o que está acontecendo. A comunicação com o mundo exterior morre com a cidade. Todas as linhas telefônicas estão cortadas. Estações de telégrafo são destruídas. Equipamentos de rádio queimam. A estação ferroviária é demolida. Por horas, o resto do Japão não sabe nada sobre o que aconteceu em Hiroshima. O quartel-general militar em Tóquio recebe relatórios confusos de uma explosão maciça, mas os detalhes permanecem vagos. A extensão da catástrofe só se torna clara quando aeronaves de reconhecimento sobrevoam a cidade horas depois e fotografam a devastação. Mesmo assim, os funcionários não conseguem acreditar no que veem. Uma cidade inteira foi destruída por uma única bomba. Tal coisa parece impossível. Sobreviventes que conseguem andar começam a evacuar a cidade. Eles tropeçam pelas ruas em chamas em direção aos subúrbios, em direção às colinas, em direção a qualquer lugar longe do inferno. Muitos desmaiam antes de alcançar a segurança. Outros chegam a bairros suburbanos ou vilarejos próximos e espalham horror para essas áreas. Residentes de cidades 5 e 10 quilômetros de Hiroshima veem milhares de pessoas feridas cambaleando em sua direção, pedindo água, implorando por ajuda e, em seguida, morrendo em suas ruas. Essas comunidades periféricas rapidamente ficam sobrecarregadas com vítimas que não têm capacidade de tratar. A nuvem de cogumelo acima de Hiroshima sobe a uma altura de 13 quilômetros.
Os membros da tripulação a bordo do Enola Gay, agora voando para longe da cidade na velocidade máxima, sentem o bombardeiro estremecer pela onda de choque, mesmo estando a 17 quilômetros de distância. Eles olham para trás e veem a nuvem subindo em direção a eles. O metralhador de cauda Bob Caron descreve-a como uma criatura viva, uma massa agitada de cores, roxo, vermelho, branco e marrom. A nuvem se espalha na sua parte superior, formando a característica forma de cogumelo que se tornará o símbolo da guerra atômica. Abaixo daquela nuvem, 70 mil pessoas já estão mortas. Outras 70 mil morrerão dentro de 5 anos devido a queimaduras, ferimentos e doença por radiação. A noite cai sobre uma cidade que já não existe mais. Chamas queimam descontroladamente. Não há brigadas de incêndio para combatê-las. Não há canos de água intactos para fornecer água. Não há edifícios restantes para salvar. A tempestade de fogo consome tudo que é combustível e depois, gradualmente, morre pela falta de combustível. Os sobreviventes se aglomeram nas ruínas, muitos incapazes de se mover, chamando por água, pedindo ajuda, chamando por membros da família que nunca responderão. A escuridão não traz alívio. Gemidos e gritos preenchem o ar. O cheiro de carne queimada permeia tudo. Ratos emergem dos escombros para se alimentar dos mortos. E ainda assim, a maior parte do mundo ainda não sabe o que aconteceu. Uma sobrevivente, uma aluna chamada Kinue Tomoyasu, lembra mais tarde. Ouvi uma enorme explosão. Houve um clarão, uma grande chama de luz. Fui jogada ao chão. Quando olhei para cima, tudo tinha desaparecido. Meus amigos, os edifícios, tudo tinha sumido. Um soldado estacionado a 3 quilômetros da explosão escreveu mais tarde: os rostos das pessoas que se aproximavam de mim estavam queimados e inchados. A pele delas pendia em tiras. Elas estendiam os braços à sua frente com as mãos caindo. Pareciam fantasmas caminhando em uma linha. O Dr. Michihiko Hachiya, diretor do Hospital de Comunicações de Hiroshima, recorda: aqueles que podiam caminhar cilinhos em direção aos subúrbios nas colinas distantes, seus espíritos quebrados, sua iniciativa desaparecida. Quando perguntados de onde vieram, apontaram para a cidade e disseram: para aquele lado. E quando perguntados para onde estavam indo, apontaram para longe da cidade e disseram: neste lado. Ao amanhecer do dia 7 de agosto, revela-se toda a extensão da destruição de Hiroshima. 13 quilômetros quadrados do centro da cidade estão completamente arrasados. Dos 76 mil edifícios dentro dos limites da cidade, 70 mil estão destruídos ou gravemente danificados. Fumaça sobe das ruínas Smoldering. Corpos estão por toda parte, nas ruas, nos rios, nos destroços do que eram casas, escolas e lojas. Sobreviventes que se abrigaram durante a noite emergem para procurar membros da família, por comida, por água, por qualquer sinal de esperança. Eles encontram principalmente a morte. Os esforços de resgate começam nas áreas periféricas que escaparam da destruição completa. Unidades militares destacadas fora da cidade marcham para as ruínas em busca de sobreviventes e para restaurar a ordem. Os soldados encontram cenas que quebram sua disciplina e treinamento. Bairros inteiros desapareceram. Corpos são queimados além do reconhecimento. Vítimas vivas imploram por água com vozes mal acima de sussurros. Os soldados distribuem a pouca água que têm, sabendo que não é quase suficiente. Eles tentam organizar estações de ajuda, mas não têm suprimentos médicos, nem macas, nem veículos que possam navegar por ruas bloqueadas com escombros. Eles podem apenas ser testemunhas de uma catástrofe, além de sua capacidade de enfrentar. A síndrome de radiação começa a se manifestar nos dias seguintes à explosão. Pessoas que sobreviveram com apenas ferimentos leves, de repente desenvolvem sintomas misteriosos. Elas vomitam repetidamente. Elas têm febres altas. Manchas roxas aparecem em sua pele, marcando sangramentos subcutâneos. O cabelo delas cai em tufos. As gengivas sangram. Feridas que deveriam cicatrizar tornam-se infectadas e gangrenosas. Os médicos não têm explicação para esses sintomas.
Eles não têm tratamento que funcione. Eles assistem impotentes, enquanto pacientes que pareciam estar se recuperando, de repente morrem. O veneno invisível da radiação faz seu trabalho silenciosamente, matando células, destruindo a medula óssea, impedindo o sangue de coagular. Em Tóquio, o Supremo Conselho do Japão para a Direção da Guerra se reúne para discutir Hiroshima. Relatórios da cidade descrevem uma destruição sem precedentes. Analistas de inteligência militar concluem que os americanos usaram um novo tipo de bomba, possivelmente atômica por natureza. O ministro das Relações Exteriores, Shigenori Togo, argumenta que esse desenvolvimento torna a rendição imperativa. O ministro da Guerra, General Anami, discorda. Ele sugere que os Estados Unidos possuem apenas uma arma desse tipo e não podem ter produzido mais. Ele insiste que o Japão deve continuar a lutar. O Conselho entra em impasse. Nenhuma decisão é alcançada. O imperador Hirohito recebe relatórios, mas não emite nenhuma diretiva imediata. O controle militar sobre o processo decisório do governo permanece ininterrupto. O presidente Truman autoriza o anúncio público do bombardeio atômico. No dia 7 de agosto, o mundo descobre o que aconteceu em Hiroshima. A declaração da Casa Branca descreve uma arma mais de 2.000 vezes mais poderosa do que a maior bomba convencional. Uma arma que utiliza o poder básico do universo. O anúncio alerta o Japão de que, se não aceitar os termos de rendição, pode esperar uma chuva de destruição do ar como nunca foi vista na Terra. As transmissões de rádio espalham a notícia globalmente. Nas nações aliadas, os cidadãos celebram o que parece ser o começo do fim. No Japão, o governo mantém silêncio no rádio sobre o destino de Hiroshima, tentando suprimir a notícia catastrófica. O ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Vyacheslav Molotov, convoca o embaixador japonês Naotaki Sato para seu escritório em Moscovo às 5 horas da tarde no dia 8 de agosto. Molotov lê uma breve declaração. A União Soviética, citando a rejeição do Japão à Declaração de Potsdam, declara guerra ao Japão com efeito a partir do dia 9 de agosto. O anúncio surpreende o diplomata japonês. O Japão manteve um pacto de neutralidade com a União Soviética, na esperança de que Moscovo poderia mediar os termos de paz com os aliados ocidentais. Essa esperança morre no escritório de Molotov. Sato envia um telegrama a Tóquio com a desastrosa notícia. O Japão agora enfrenta inimigos de todos os lados sem possibilidade de paz negociada. A 1 hora após a meia-noite, no dia 9 de agosto, as forças soviéticas lançam sua ofensiva na Manchúria, ocupada pelos japoneses. 1.500.000 soldados soviéticos, apoiados por 5.000 tanques e 5.000 aeronaves, cruzam a fronteira. O exército Kwantung japonês, outrora a mais formidável força de combate do Império, foi despojado de suas melhores unidades para defender as ilhas domésticas e lutar no Pacífico. As forças remanescentes, mal equipadas e com falta de homens, colapsam em horas sob a investida soviética. Colunas mecanizadas soviéticas correm pelas planícies da Manchúria. As linhas defensivas japonesas se desintegram. Milhares de soldados japoneses se rendem, milhares mais fogem. O último grande exército do Império fora das ilhas domésticas deixa de existir como uma força de combate efetiva em 3 dias. Às 11h02 da manhã do dia 9 de agosto, enquanto os líderes do Japão debatem as implicações da entrada soviética na guerra, o Major Charles Sweeney pilota o bombardeiro B-29 Boxcar em direção ao seu alvo principal, Kokura. Boxcar transporta o Fat Man, a bomba de implosão de plutônio. Nuvens obscurecem Kokura durante 3 ataques aéreos. O fogo antiaéreo aumenta. O combustível acaba devido a uma falha. Sweeney desvia para o alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02, o Fat Man cai da baia da bomba. Às 11h02:43, ele detona a uma altitude de 500 metros acima do Vale Urakami, no norte de Nagasaki. Fat Man produz 22 quilotoneladas, mais poderoso do que Little Boy. Mas o terreno montanhoso de Nagasaki limita os danos da explosão. A bomba explode sobre um vale industrial em vez de um centro urbano plano.
As colinas protegem partes da cidade do pulso térmico e da onda de explosão. No entanto, a arma obliterou completamente o Vale Urakami. A Mitsubishi Steel and Arms Works, a Mitsubishi Urakami Ordnance Works e numerosas fábricas menores desaparecem. Vizinhanças residenciais desaparecem. A Catedral de Urakami, a maior igreja cristã na Ásia, desmorona. Aproximadamente 35 mil pessoas morrem instantaneamente. Outras 40 mil morrerão até o final do ano devido a ferimentos e exposição à radiação. Os líderes militares do Japão recebem notícias de Nagasaki enquanto ainda processam o choque da invasão soviética. 2 bombas atômicas em 3 dias. Uma enorme ofensiva soviética do norte. Forças americanas preparadas para invadir do sul. A situação estratégica tornou-se insustentável. No entanto, o ministro da Guerra, Anami, e os chefes do Estado-Maior Militar continuam a resistir à rendição incondicional. Eles exigem garantias preservando a soberania do imperador, impedindo a ocupação dos aliados, permitindo que o Japão conduza seus próprios julgamentos por crimes de guerra e permitindo que as forças japonesas se desarmem. Essas condições equivalem a uma paz negociada, não a uma rendição incondicional. O primeiro-ministro Suzuki sabe que os aliados rejeitarão tais termos. O imperador Hirohito quebra o impasse. Em 9 de agosto, após a meia-noite do 10 de agosto, ele convoca uma conferência imperial em seu abrigo antiaéreo subterrâneo. Durante horas, o Supremo Conselho debate sem resolução. Líderes militares argumentam a favor da continuação da guerra. Ministros civis argumentam a favor da aceitação da Declaração de Potsdam com apenas uma condição: preservação da posição do imperador. O conselho se divide em 3-3. O primeiro-ministro Suzuki faz um pedido sem precedentes. Ele pede ao imperador que tome a decisão ele mesmo. Hirohito fala. Sua voz é suave, mas firme. Ele diz que não pode suportar ver seu povo sofrer mais. Ele aceita a Declaração de Potsdam, desde que os privilégios do imperador não sejam comprometidos. A decisão é tomada. O Japão transmite sua aceitação condicional de rendição através de canais diplomáticos suíços no dia 10 de agosto. A mensagem aceita os termos da Declaração de Potsdam, com o entendimento de que a referida declaração não compreende nenhuma demanda que prejudique as prerrogativas de Sua Majestade como soberano. O presidente Truman e o secretário de Estado James Burns consultam os líderes aliados. A resposta americana, elaborada cuidadosamente para evitar garantias explícitas, enquanto permite implicitamente que o imperador permaneça, declara que a autoridade do imperador e do governo japonês para governar estará sujeita ao comandante supremo das potências aliadas. Os aliados não deporão explicitamente Hirohito, mas também não garantirão sua posição. Em Hiroshima e Nagasaki, os sobreviventes lutam através do inferno. Os suprimentos de socorro chegam devagar e em quantidades insuficientes. Os hospitais de campanha montados nos subúrbios transbordam de vítimas. A equipe médica trabalha sem descanso, mas consegue salvar poucos. Queimaduras cobrindo 50% do corpo costumam ser fatais. As vítimas da radiação apresentam sintomas que nenhum médico pode tratar. A infecção mata aqueles que sobrevivem à explosão inicial e às queimaduras. A água continua escassa. Os suprimentos de alimentos diminuem. Ladrões despem os cadáveres de objetos de valor. Crianças órfãs vagam pelas ruínas chorando por pais que estão mortos. Os vivos invejam os mortos que pelo menos estão além do sofrimento. Os corpos devem ser eliminados antes que a doença se espalhe ainda mais. Equipes de cremação trabalham dia e noite queimando cadáveres em piras funerárias improvisadas, alimentadas com destroços de edifícios destruídos. O cheiro de carne queimada permeia as ruínas. As cinzas flutuam ao vento. Rios ainda contêm cadáveres flutuantes que devem ser puxados para fora e queimados. Convenções em massa são cavadas para corpos numerosos demais para serem cremados individualmente. A identificação é frequentemente impossível. As famílias não conseguem encontrar seus mortos para lamentá-los devidamente. Os rituais funerários budistas e shintoístas não podem ser observados.
Os mortos recebem apenas cremação apressada ou sepultamento sem cerimônia. A contaminação radioativa se espalha pelas ruínas das cidades. A chuva leva a fallout para os suprimentos de água. Os sobreviventes bebem água contaminada porque não têm escolha. Eles comem alimentos contaminados com partículas radioativas. Eles respiram um ar carregado de poeira radioativa. Eles vivem em abrigos construídos com destroços radioativos. O veneno se acumula em seus corpos, atacando a medula óssea, danificando cromossomos, causando cânceres que não se manifestarão por anos ou décadas. Aqueles que parecem saudáveis agora podem adoecer e morrer meses ou anos depois. Crianças expostas no útero nascerão com problemas de desenvolvimento. O dano genético da radiação afetará gerações ainda não nascidas. Os líderes militares do Japão fazem uma última tentativa de evitar a rendição. Na noite do dia 14 de agosto, após o imperador Hirohito gravar seu anúncio de rendição para transmissão no dia seguinte, um grupo de oficiais do exército lança uma tentativa de golpe. Eles ocupam os terrenos do Palácio Imperial, buscando destruir a gravação e evitar a transmissão. O golpe fracassa quando os líderes seniores do exército se recusam a apoiá-lo. Os conspiradores cometem suicídio. A gravação sobrevive. Ao meio-dia do dia 15 de agosto, a voz do imperador Hirohito é transmitida por todo o Japão pela primeira vez na história. Ele anuncia que a situação da guerra se desenvolveu não necessariamente em vantagem do Japão e que o Império aceita a Declaração de Potsdam. Ele não usa a palavra rendição, mas cada ouvinte japonês entende. A guerra acabou. Uma sobrevivente de Hiroshima, Futaba Kitayama, mais tarde recorda. No dia seguinte, as pessoas vieram para a cidade em busca de seus parentes. Elas andaram pelas ruas chamando nomes, procurando nos escombros. A maior parte encontrou apenas ossos ou nada mais. Uma enfermeira que trabalha em um hospital improvisado escreve: pacientes que tinham apenas ferimentos pequenos morriam de repente. Não conseguíamos entender. Pareciam estar se recuperando, então seu cabelo caía, sangravam pela boca e, em poucas horas, já estavam mortos. O ministro das Relações Exteriores, Togo, mais tarde reflete: quando a segunda bomba caiu sobre Nagasaki, até mesmo os mais teimosos de nossos líderes militares entenderam que não podíamos continuar. Se os americanos tivessem 3, 4 ou 10 dessas armas, o Japão deixaria de existir. A cerimônia de rendição formal do Japão ocorre no dia 2 de setembro de 1945, a bordo do encouraçado USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. O ministro das Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, vestindo traje formal de manhã e cartola, manca pela passarela com sua perna de madeira. Ele é acompanhado pelo general Yoshijiro Umezu, chefe do Estado-Maior do Exército, que usa fardamento militar completo e se recusa a remover sua espada até ser ordenado a fazê-lo. Eles representam uma nação derrotada, forçada a aceitar termos que nunca imaginaram aceitar. O general Douglas MacArthur preside a cerimônia. O almirante Chester Nimitz representa a Marinha dos Estados Unidos. Delegados da China, Grã-Bretanha, União Soviética, Austrália, Canadá, França, Países Baixos e Nova Zelândia testemunham a capitulação do Japão. O documento de rendição está em uma mesa desarrumada coberta com feltro verde. Às 9h04 da manhã, Shigemitsu assina em nome do imperador e do governo japonês. Sua mão treme. O general Umezu assina pelas Forças Armadas japonesas. Seu rosto permanece impassível, mas aqueles que o conhecem reconhecem a vergonha e a raiva que ele mal controla. MacArthur assina em nome das potências aliadas. Nimitz assina pelos Estados Unidos. Representantes das outras nações aliadas acrescentam suas assinaturas. A cerimônia dura 23 minutos. Quando termina, o Império Japonês, como uma entidade política, deixa de existir após 2.600 anos de continuidade imperial reivindicada. O sol se pôs sobre a terra do sol nascente. As forças de ocupação americanas desembarcam no aeródromo de Atsugi no dia 30 de agosto. MacArthur chega no dia 30 de agosto como comandante supremo das forças aliadas. Ele estabelece a sede em Tóquio
e começa a implementar políticas de ocupação projetadas para desmilitarizar e democratizar o Japão. O imperador permanece no trono, mas perde seu status divino. No dia 1º de janeiro de 1946, Hirohito transmite outro discurso renunciando sua divindade e reconhecendo sua humanidade. O gesto choca a sociedade japonesa tradicional, mas é exigido pelos ocupantes. MacArthur usa o imperador como uma ferramenta para legitimar a ocupação e garantir a cooperação japonesa com as diretrizes aliadas. A ocupação transforma o Japão fundamentalmente. As autoridades americanas destituem líderes militares e ultranacionalistas de posições de poder. Elas desmantelam completamente as forças armadas. O exército, a marinha e a força aérea do Japão deixam de existir. Os ministérios militares são dissolvidos. Armas são confiscadas e destruídas. As instalações de produção de guerra são desmanteladas ou convertidas para uso civil. Os zaibatsu, conglomerados industriais que alimentaram a máquina de guerra do Japão, são desmantelados. A reforma agrária redistribui propriedades de proprietários ricos para agricultores inquilinos. Os sindicatos de trabalhadores são legalizados e estimulados. As mulheres recebem o direito de votar pela primeira vez na história japonesa. Uma nova constituição, elaborada principalmente por advogados americanos no quartel-general de MacArthur, é promulgada no dia 3 de novembro de 1946 e entra em vigor no dia 3 de maio de 1947. A Constituição contém o artigo 9, que renuncia à guerra como um direito soberano e proíbe o Japão de manter forças armadas. O imperador torna-se uma figura simbólica sem poder político. A soberania reside com o povo e não com o trono. A Constituição garante liberdades civis, estabelece a democracia parlamentar e cria um judiciário independente. Ela permanece em vigor, sem mudanças, até o século XXI, sendo a Constituição mais antiga atualmente em vigor. Os julgamentos por crimes de guerra ocorrem em múltiplos níveis. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, comumente chamado de Julgamentos de Tóquio, começa no dia 3 de maio de 1946. 28 líderes militares e políticos japoneses enfrentam acusações incluindo crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O promotor-chefe Joseph Keenan apresenta evidências de atrocidades japonesas em toda a Ásia: o estupro de Nanking, a marcha da morte de Bataan, experimentos médicos em prisioneiros, trabalho forçado e escravidão sexual. Os julgamentos duram 2 anos e meio. 7 réus recebem penas de morte e são enforcados no dia 23 de dezembro de 1948. 16 recebem prisão perpétua. 2 morrem durante o julgamento. 1 é considerado mentalmente incapaz. O imperador Hirohito não é acusado, uma decisão que MacArthur toma para preservar a estabilidade durante a ocupação. O general acredita que processar o imperador provocaria uma resistência massiva e tornaria o Japão ingovernável. Críticos argumentam que isso permite que o homem que presidiu as guerras de agressão do Japão escape da justiça. Defensores respondem que Hirohito era um monarca constitucional vinculado às decisões de seus ministros. O debate sobre sua responsabilidade continua. Independentemente de sua culpabilidade real, a decisão de não processá-lo possibilita uma ocupação suave e a transformação do Japão em uma democracia pacífica. Os julgamentos de menor nível processam milhares de militares por crimes de guerra convencionais. Criminosos de guerra da classe B e da classe C enfrentam a justiça por atrocidades específicas, massacres de prisioneiros e civis, tortura, trabalho forçado, escravidão sexual. Os julgamentos ocorrem por toda a Ásia, em locais onde os crimes foram cometidos. Mais de 5.000 japoneses são condenados. Aproximadamente 900 são executados. Muitos recebem penas de prisão. Os julgamentos, embora imperfeitos, estabelecem precedentes para processar crimes de guerra e constituem a base para o direito penal internacional moderno. Questões sobre a moralidade dos bombardeios atômicos começam quase imediatamente.
O presidente Truman defende a decisão como necessária para salvar vidas. Ele cita as estimativas de vítimas para a Operação Downfall, a invasão planejada do Japão, que os planejadores militares estimam que poderia custar centenas de milhares de vidas americanas e milhões de mortos japoneses. O secretário de guerra Henry Stimson argumenta que as bombas encurtaram a guerra em meses. Evitando bombardeios convencionais continuados, a fome resultante do bloqueio naval e os avanços soviéticos que teriam matado muito mais pessoas do que as que morreram em Hiroshima e Nagasaki. Críticos surgem mesmo durante o imediato pós-guerra. Alguns líderes militares questionam se os bombardeios foram necessários. O almirante William Leahy, chefe de gabinete de Truman, escreve mais tarde que os japoneses já estavam derrotados e prontos para se render. O general Dwight Eisenhower expressa opiniões semelhantes. Eles argumentam que a situação do Japão era desesperadora: marinha destruída, força aérea esgotada, cidades queimadas, economia estrangulada e agora a União Soviética entrando na guerra. A rendição era inevitável. As bombas atômicas, nessa visão, apenas apressaram um resultado que teria ocorrido de qualquer forma, tornando seu uso contra populações civis moralmente indefensável. O debate intensifica-se nas décadas seguintes à medida que mais informações se tornam disponíveis. Historiadores examinam documentos do governo japonês de agosto de 1945. Alguns argumentam que estes mostram que o Japão estava buscando termos de rendição antes que as bombas atômicas fossem lançadas. Outros sustentam que os líderes militares japoneses estavam preparados para lutar até o suicídio nacional em vez de aceitar a rendição incondicional. O argumento gira em torno da interpretação de evidências incompletas e especulações contrafactuais sobre o que teria acontecido se as bombas atômicas não tivessem sido usadas. Nenhum consenso emerge. Cada geração reexamina a decisão através de sua própria estrutura moral. Em Hiroshima e Nagasaki, a reconstrução física avança lentamente, mas de forma constante. O governo japonês designa ambas as cidades para assistência especial à reconstrução. Os planejadores urbanos projetam ruas mais largas e mais espaços abertos para prevenir a propagação de futuros incêndios florestais. Hiroshima se reconstrói em torno do conceito de se tornar uma cidade da paz. O centro da cidade destruído torna-se o Parque Memorial da Paz, preservando o domo da bomba atômica como um monumento e um aviso. Nagasaki, de forma semelhante, preserva os locais do hipocentro e constrói instalações de paz. Ambas as cidades atraem a atenção internacional como símbolos das consequências humanitárias das armas nucleares. A recuperação econômica surpreende os observadores. No início dos anos 50, a economia do Japão cresce rapidamente. As políticas de ocupação americanas, inicialmente punitivas, mudam para apoiar a recuperação à medida que as tensões da Guerra Fria aumentam e os Estados Unidos buscam um aliado estável, próspero e anticomunista na Ásia. A ajuda americana flui para o Japão. A Guerra da Coreia, que começa em junho de 1950, proporciona um enorme impulso, pois o Japão se torna uma base de fabricação e logística para as forças das Nações Unidas. Fábricas que construíam armas agora fabricam caminhões, navios e suprimentos para o esforço de guerra. A economia prospera. No final dos anos 50, o milagre econômico japonês está em andamento. Hiroshima e Nagasaki participam desta recuperação enquanto desenvolvem simultaneamente identidades como cidades da paz. O turismo se desenvolve em torno de memoriais da paz. Conferências internacionais sobre desarmamento nuclear se realizam em ambas as cidades. Hibakusha organizam-se e tornam-se vozes poderosas contra armas nucleares. Eles testemunham nas Nações Unidas. Eles viajam internacionalmente compartilhando suas experiências. Eles fazem lobby junto aos governos. Seu testemunho mantém viva a memória das consequências humanitárias da guerra atômica, enquanto o mundo constrói arsenais nucleares cada vez maiores. O Tratado de São Francisco, assinado no dia 8 de setembro de 1951, encerra formalmente o estado de guerra entre o Japão e a maioria das potências aliadas.
Ele entra em vigor no dia 28 de abril de 1952, encerrando a ocupação. O Japão recupera a soberania como nação independente. O tratado é generoso em comparação com os termos severos impostos à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O Japão perde territórios adquiridos por conquista, mas mantém as ilhas principais. As reparações são limitadas. O Japão é autorizado a reconstruir sua economia. O objetivo é criar um Japão estável, democrático e próspero, alinhado com o Ocidente contra o comunismo. O Tratado de Segurança entre os Estados Unidos e o Japão, assinado simultaneamente com o Tratado de Paz, permite que bases militares americanas permaneçam em solo japonês. Este arranjo continua no século XXI, tornando o Japão um pilar da presença estratégica americana na Ásia. As bases protegem o Japão, que carece de forças militares significativas devido à sua constituição pacifista. Elas também servem aos interesses americanos ao projetar poder por todo o Pacífico. O arranjo prova ser mutuamente benéfico, apesar de tensões ocasionais sobre a localização das bases e incidentes criminosos envolvendo o pessoal americano. Em 1955, uma década após os bombardeios atômicos, o Japão se transformou quase além do reconhecimento. A democracia está funcionando, a economia está crescendo rapidamente, os padrões de vida estão aumentando. A ameaça militar que o Japão representava para a Ásia desapareceu. O país que lançou guerras de conquista através do Pacífico se tornou uma nação comercial pacífica. As cidades que foram aniquiladas estão se reconstruindo. A transformação não está completa ou sem problemas, mas a direção é clara. De uma destruição apocalíptica, algo novo emerge. Um diplomata japonês mais tarde reflete: as bombas atômicas destruíram nossas cidades, mas também destruíram o militarismo que nos levou à ruína. Dessa destruição, surgiu a oportunidade de reconstruir o Japão como uma democracia pacífica. Se isso justifica o uso das bombas, é uma questão que cada pessoa deve responder por si mesma. O general MacArthur, revisando seu mandato como comandante supremo, afirmou mais tarde: a bomba atômica forneceu a demonstração definitiva de que a resistência era fútil. Ela deu ao imperador e àqueles que buscavam a paz a justificativa necessária para superar os obstinados militares. Se foi a única maneira de alcançar a rendição, nunca saberemos com certeza. O custo humano dos bombardeios atômicos desafia a compreensão. Em Hiroshima, estima-se que o número imediato de mortos esteja entre 70 e 80 mil pessoas mortas em segundos ou minutos após a explosão. Ao final de 1945, esse número sobe para aproximadamente 140 mil, enquanto queimaduras, ferimentos e doenças causadas pela radiação reclamam vidas adicionais. Em 1950, o total ultrapassa 200 mil. Em Nagasaki, aproximadamente 35 a 40 mil morrem instantaneamente. Ao final do ano, o número de mortos atinge 70 mil. Em 1950, aproxima-se de 140 mil. Juntas, as duas explosões matam bem mais de 300 mil seres humanos, com as mortes continuando por décadas após. Os feridos superam em muito o número de mortos no imediato após o evento. Estimativas sugerem que 100 mil pessoas em Hiroshima sofrem ferimentos graves que requerem tratamento médico. Em Nagasaki, o número se aproxima de 75 mil. Queimaduras cobrem seus corpos. Fragmentos de vidro e destroços laceram sua carne. Ossos quebrados, membros esmagados e ferimentos internos afligem milhares. Mas a infraestrutura médica para tratar esses feridos não existe mais. Os 150 médicos de Hiroshima foram reduzidos a menos de 30 capazes de trabalhar. Das 1.700 enfermeiras da cidade, mais de 1.300 estão mortas ou incapacitados. Suprimentos médicos estão destruídos. Hospitais são ruínas. Os feridos recebem cuidados mínimos ou nenhum. A doença por radiação se manifesta em ondas. Aqueles expostos a doses massivas morrem dentro de horas ou dias, seus corpos sobrecarregados pela destruição celular. Aqueles com exposição moderada desenvolvem sintomas de 2 a 4 semanas após a bombardeio. Seu cabelo cai. Manchas roxas aparecem em sua pele,
marcando hemorragias subcutâneas. Eles vomitam sangue. Suas gengivas sangram continuamente. As contagens de glóbulos brancos despencam, deixando-os indefesos contra infecções. Muitos morrem de sepse à medida que seus sistemas imunológicos colapsam. Aqueles que sobrevivem a esta fase aguda enfrentam consequências de saúde para toda a vida, incluindo taxas de câncer dramaticamente aumentadas, cataratas, doenças hepáticas e problemas cardiovasculares. As crianças sofrem de maneira desproporcional. Aproximadamente 10.000 crianças com menos de 15 anos morrem em Hiroshima. Milhares mais ficam órfãs quando seus pais falecem. Bebês e crianças pequenas são particularmente vulneráveis aos efeitos da radiação. Suas células, que se dividem rapidamente, sofrem danos catastróficos. Muitos dos que sobrevivem desenvolvem anomalias de crescimento, deficiências mentais e cânceres infantis em taxas muito superiores às populações normais. Mães grávidas na época dos bombardeios dão à luz crianças com microcefalia, uma condição que causa cabeças anormalmente pequenas e severa deficiência mental. Mais de 30% das mulheres grávidas dentro de 1 quilômetro do hipocentro de Hiroshima sofrem abortos espontâneos ou dão à luz bebês natimortos. Histórias de indivíduos específicos ilustram a tragédia mais ampla. Sadako Sasaki tem 2 anos quando a bomba explode. Ela sobrevive à explosão inicial relativamente ilesa, vivendo 1,5 km do hipocentro. Ela cresce em uma criança saudável e ativa e se torna uma corredora talentosa na escola. Mas em novembro de 1954, aos 11 anos, ela desenvolve inchaço no pescoço e atrás das orelhas. Os médicos diagnosticam leucemia causada pela exposição à radiação 9 anos antes. Ela passa o ano seguinte entrando e saindo do hospital. De acordo com um relato, ela dobra mais de 1.000 gruas de origami, na esperança de cumprir a lenda de que fazê-lo concede um desejo de recuperação. Ela morre em 25 de outubro de 1955. Ela tem 12 anos. Prisioneiros de guerra detidos em Hiroshima e Nagasaki também perecem nos bombardeios. Aproximadamente 1 dúzia de prisioneiros de guerra americanos morre em Hiroshima, detidos em um quartel da polícia militar perto do centro da cidade. Em Nagasaki, prisioneiros de guerra holandeses, britânicos e australianos que trabalham como trabalhadores forçados nos estaleiros da Mitsubishi são mortos quando Fat Man detona. Suas mortes recebem pouca atenção por décadas, uma nota de rodapé incômoda para a narrativa do triunfo tecnológico americano. As autoridades japonesas inicialmente negam que prisioneiros aliados estavam presentes, depois reconhecem suas mortes sem fornecer detalhes ou assistência às famílias que buscam informações. O deslocamento das populações é imenso. Da população de Hiroshima, antes da guerra de 350.000, aproximadamente 62.000 fogem ou são evacuadas após o bombardeio. Elas se dispersam para cidades e vilarejos vizinhos, sobrecarregando os recursos locais. Muitos vivem em acampamentos improvisados com abrigo, comida e saneamento inadequados. Doenças se espalham rapidamente entre essas populações de refugiados. Disenteria, tifo e tuberculose matam aqueles que sobreviveram à explosão atômica. O inverno de 1945 traz temperaturas congelantes e neve pesada. Refugiados morrem de exposição, apertados em barracos feitos de madeira recuperada e chapas de metal. A destruição da infraestrutura se aproxima da totalidade nos centros de ambas as cidades. Em Hiroshima, 69% de todos os edifícios estão destruídos ou severamente danificados. 13 quilômetros quadrados foram reduzidos a uma terra árida. Todas as pontes sobre os tributários do rio Ota estão danificadas ou destruídas. Os trilhos de trem estão retorcidos. As estradas são intransitáveis sob os escombros. A rede elétrica deixa de funcionar. Os canos de água rompem. As linhas de telefone são cortadas. As tubulações de gás vazam ou explodem. A base econômica da cidade é aniquilada. Fábricas, oficinas, lojas, escritórios, tudo se foi. O emprego desaparece da noite para o dia para dezenas de milhares que sobrevivem.
Os corpos precisam ser eliminados antes que a decomposição espalhe doenças. As equipes de cremação trabalham continuamente por semanas, queimando cadáveres em piras improvisadas alimentadas com entulho. O governo da cidade de Hiroshima organiza operações sistemáticas de coleta e cremação. Trabalhadores, muitos deles soldados de unidades externas, reúnem os corpos em montes e os queimam em áreas abertas. A identificação geralmente é impossível. As famílias não conseguem localizar seus mortos. As práticas funerárias budistas e shintoístas, que exigem orações e rituais específicos, não podem ser observadas. A cremação em massa viola crenças profundamente enraizadas sobre o tratamento dos mortos com dignidade, mas a necessidade prevalece sobre a tradição. As cinzas dessas cremações em massa são posteriormente enterradas em cemitérios comuns, marcados apenas com a data. Os rios continuam a fornecer corpos por semanas. Os rios Motoyazu e Honkawa, que fluem pelo centro de Hiroshima, tornam-se locais de recuperação onde os trabalhadores puxam corpos diariamente. Muitos corpos estão inchados além do reconhecimento. Alguns estão queimados de preto. Outros mostram pouco dano externo, mas morreram devido à radiação ou afogamento. Equipes de recuperação puxam milhares da água e os transportam para locais de cremação. O cheiro da morte permeia a cidade. Aqueles designados para o dever de recuperação de corpos muitas vezes não conseguem comer por dias após. Muitos sofrem trauma psicológico do trabalho que os assombra por toda a vida. As famílias estão completamente despedaçadas. As casas de várias gerações, comuns na sociedade japonesa, são totalmente eliminadas. Avós, pais, filhos, todos mortos. Aqueles que sobrevivem frequentemente perdem todos que amam. Uma mãe procura por seus 3 filhos, encontrando apenas seus restos carbonizados, identificados pelos botões de metal de seus uniformes escolares. Um marido retorna do serviço militar para encontrar sua esposa, 2 filhos e pais mortos, sua casa desaparecida, seu bairro apagado. Uma jovem mulher sobrevive, mas perde seus pais, irmãos, marido e filho pequeno. Ela tenta suicídio várias vezes, incapaz de suportar a dor. Essas histórias se repetem milhares de vezes em ambas as cidades. As comunidades são destruídas tão completamente quanto os edifícios. Os bairros que existiram por séculos desaparecem. As redes sociais que ofereciam apoio e identidade são rompidas. As festividades tradicionais cessam. Os santuários locais são demolidos. O tecido social que dava significado à vida cotidiana se rasga além do reparo. Os sobreviventes frequentemente se mudam, incapazes de permanecer em lugares que lhes lembram de uma perda insuportável. Aqueles que ficam devem reconstruir não apenas estruturas físicas, mas comunidades inteiras do nada, uma tarefa que leva gerações. Túmulos e memoriais proliferam lentamente à medida que a cidade começa a enfrentar sua perda. Marcadores temporários aparecem em locais onde as famílias sabem que seus entes queridos morreram. Monumentos de pedra são erguidos em escolas onde turmas inteiras pereceram. O cenotáfio para as vítimas da bomba atômica, projetado pelo arquiteto Kenzo Tange, foi construído em 1952 no Parque Memorial da Paz. Ele contém os nomes de todas as vítimas conhecidas, uma lista que cresce a cada ano à medida que mais mortes relacionadas à radiação são confirmadas. No século XXI, o registro contém mais de 300 mil nomes. O monumento possui uma inscrição: "Descanse em paz, pois o erro não será repetido." As buscas por pessoas desaparecidas continuam por anos. A Cruz Vermelha de Hiroshima compila listas de indivíduos desaparecidos e tenta ligá-los aos mortos não identificados ou a sobreviventes que não conseguem lembrar seus próprios nomes devido a traumas. As famílias publicam avisos buscando informações sobre entes queridos. Muitas buscas se mostram infrutíferas. Milhares simplesmente desapareceram, vaporizaram-se pela bola de fogo, queimaram-se além do reconhecimento ou foram enterrados em valas comuns sem marcação. Suas famílias nunca recebem confirmação de morte, nunca encontram restos para cremá-los adequadamente, nunca alcançam o fechamento que os rituais funerários tradicionais proporcionam.
A incerteza se revela tão atormentadora quanto a morte confirmada. Cicatrizes invisíveis persistem através das gerações. Hibakusha carregam um trauma que nunca se cura completamente. Eles sofrem pesadelos, flashbacks e ansiedade severa. A culpa do sobrevivente aflige aqueles que viveram enquanto membros da família morreram. Muitos desenvolvem depressão. As taxas de suicídio entre os sobreviventes superam as taxas da população geral. As crianças nascidas de Hibakusha sofrem taxas aumentadas de anormalidades genéticas e defeitos de nascimento, embora não tão severamente quanto inicialmente temido. O fardo psicológico passa para as gerações subsequentes que crescem com pais incapazes de falar sobre suas experiências, famílias definidas pela ausência e pela perda, comunidades assombradas por fantasmas atômicos. Uma sobrevivente, Akiko Takakura, mais tarde depõe: "Eu tinha 20 anos trabalhando no banco de Hiroshima a 400 metros do hipocentro. Todos os outros no prédio morreram. Eu sobrevivi por acaso, protegida pela estrutura de concreto do prédio, mas passei os próximos 70 anos me perguntando por que eu vivi quando todos ao meu redor morreram." Uma enfermeira que trabalha em estações de socorro escreve: "Tivemos milhares de pacientes e quase nenhuma medicina, nenhum curativo, nenhum equipamento. Só pudemos dar-lhes água e assistir enquanto morriam. As queimaduras eram tão graves que a pele saía em nossas mãos quando tentávamos tratá-las." Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki mudaram irrevogavelmente o cálculo estratégico da Segunda Guerra Mundial. A rendição do Japão em 15 de agosto de 1945 ocorre 6 dias após a destruição de Nagasaki e coincide com a ofensiva soviética na Manchúria. Se as bombas atômicas sozinhas forçaram a rendição, ou se a combinação de armas nucleares e entrada soviética se mostrou decisiva, continua a ser debatido. O que é certo é que os bombardeios demonstraram um nível de poder destrutivo que tornou a resistência contínua fútil. A liderança militar do Japão, que se recusou a se render após meses de bombardeios convencionais que destruíram 67 cidades, não poderia ignorar armas que aniquilaram centros urbanos inteiros em ataques únicos. O impacto estratégico imediato foi o fim da guerra sem invasão. A Operação Downfall, a planejada invasão dos aliados ao Japão, teria começado em novembro de 1945 com a Operação Olímpica, o ataque a Kyushu. Os planejadores militares anteciparam feroz resistência. As forças japonesas prepararam elaboradas posições defensivas. Civis treinaram para ataques suicidas em massa. As estimativas de possíveis vítimas variaram amplamente, mas até projeções conservadoras sugeriram centenas de milhares de mortes de aliados e milhões de vítimas militares e civis japonesas. As bombas atômicas, ao forçar uma rendição imediata, impediram esse cenário apocalíptico. Se isso justifica seu uso, permanece uma das questões morais mais polêmicas da história. As consequências políticas se estenderam muito além do fim da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios atômicos inauguraram a era nuclear e alteraram fundamentalmente as relações internacionais. As armas demonstraram que a ciência havia criado os meios para a completa destruição da civilização humana. Essa realidade moldou a dinâmica da Guerra Fria por 4 décadas e meia. A dissuasão nuclear tornou-se a base da estratégia das superpotências. Os Estados Unidos e a União Soviética acumularam dezenas de milhares de ogivas nucleares em uma corrida armamentista baseada na destruição mútua assegurada. A lógica era perversa, mas eficaz. Nenhum dos lados iniciaria uma guerra nuclear porque fazê-lo garantia sua própria aniquilação junto com a de seu inimigo. As consequências militares de longo prazo incluíram transformações doutrinárias em todas as forças armadas. Armas nucleares tornaram conceitos tradicionais de bombardeio estratégico, supremacia naval e exércitos massivos potencialmente obsoletos. Planejadores militares lutaram com a forma de conduzir guerras na era nuclear. Conflitos convencionais poderiam ocorrer sem escalar para uma troca nuclear? Que papel as forças tradicionais desempenharam quando alguns bombardeiros poderiam destruir nações inteiras?
Essas questões impulsionaram o pensamento militar por gerações. Elas produziram conceitos como guerra limitada, resposta flexível e dissuasão graduada que tentaram tornar a guerra possível sem desencadear uma apocalipse nuclear. Os impactos sociais e culturais repercutiram globalmente. Os bombardeios atômicos geraram uma profunda ansiedade sobre a trajetória da tecnologia e o futuro da humanidade. A ficção científica explorou obsessivamente temas nucleares. Filmes como Godzilla, criado no Japão em 1954, usaram monstros atômicos como metáforas para o horror nuclear. Movimentos antinucleares surgiram defendendo o desarmamento e a não proliferação. Hibakusha tornou-se testemunhas poderosas, viajando internacionalmente para compartilhar suas experiências e alertar contra armas nucleares. Seus testemunhos humanizaram discussões abstratas sobre megatoneladas e peso de lançamento, lembrando ao mundo que a guerra nuclear significa crianças incineradas, não apenas alvos militares destruídos. Hiroshima e Nagasaki se reconstruíram como cidades da paz. A população de Hiroshima, que caiu para aproximadamente 137 mil imediatamente após o bombardeio, recuperou-se aos níveis anteriores à guerra até 1955 e continuou a crescer. A cidade tornou-se um centro de educação para a paz e defesa do desarmamento nuclear. O Museu Memorial da Paz, inaugurado em 1955, preserva artefatos do bombardeio e educa os visitantes sobre as consequências humanitárias das armas nucleares. Todo dia 6 de agosto, Hiroshima realiza cerimônias em memória, assistidas por sobreviventes, autoridades e cidadãos comuns comprometidos em garantir que bombas atômicas nunca sejam usadas novamente. A memória dos bombardeios difere entre culturas e nações. Nos Estados Unidos, muitos veem as bombas atômicas como necessárias para terminar a guerra e salvar vidas. Esta narrativa enfatiza a agressão japonesa, as atrocidades cometidas durante as guerras de conquista do Japão e as baixas projetadas da invasão. Museus e livros didáticos americanos costumam apresentar os bombardeios como lamentáveis, mas justificados. No Japão, a memória foca na vitimização e no sofrimento. Os bombardeios são frequentemente retratados como crimes contra a humanidade cometidos contra populações civis, em grande parte inocentes. Esta narrativa às vezes minimiza a agressão e as atrocidades da Guerra do Japão, criando tensões com outras nações asiáticas que sofreram sob a ocupação japonesa. O legado técnico das armas transformou a guerra permanentemente. A proliferação nuclear continuou apesar dos esforços para impedi-la. 9 nações agora possuem armas nucleares: os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a China, Israel, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte. Os estoques globais totais atingiram aproximadamente 70 mil ogivas durante a Guerra Fria e diminuíram para cerca de 13 mil hoje. No entanto, mesmo esse número reduzido representa uma capacidade destrutiva que supera qualquer coisa que antes se pudesse imaginar. As armas termonucleares modernas são centenas ou milhares de vezes mais poderosas do que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Uma única ogiva nuclear contemporânea pode destruir uma área metropolitana inteira. Esforços internacionais para controlar armas nucleares incluem o Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado em 1968, que compromete os estados com armas nucleares a desarmamento e os estados não nucleares a renunciar a armas nucleares. A conformidade continua imperfeita. Estados armados com armas nucleares reduzem seus arsenais, mas se recusam ao desarmamento completo. Estados não nucleares às vezes perseguem programas de armas clandestinamente. O regime do tratado enfrenta desafios de estados como a Coreia do Norte, que se retirou do tratado e desenvolveu armas nucleares. A possibilidade de terrorismo nuclear acrescenta outra dimensão de ameaça. Prevenir a proliferação nuclear continua sendo um dos desafios de segurança mais críticos da humanidade. Lições de Hiroshima e Nagasaki ressoam em múltiplos domínios. Militarmente, demonstram que a superioridade tecnológica pode determinar o resultado da guerra,
independentemente de vantagens numéricas ou espírito de luta. Politicamente, mostram que armas de destruição em massa criam dilemas sem soluções satisfatórias. Usá-las arrisca condenação moral e potencialmente suicídio civilizacional, enquanto possuí-las pode deter a agressão. Humanamente, revelam a capacidade da guerra de infligir sofrimento em escalas que desafiam a compreensão. Os bombardeios atômicos mataram mais pessoas em minutos do que os exércitos medievais mataram em campanhas inteiras. Armas modernas tornam a guerra total potencialmente capaz de extinguir espécies. O significado histórico permanece contestado. Alguns veem os bombardeios como atos trágicos, mas necessários, que salvaram vidas ao acabar rapidamente com a guerra. Outros os consideram crimes de guerra, a incineração deliberada de populações civis que violou limites morais que até a guerra deve respeitar. Outros ainda os veem como decisões compreensíveis tomadas em extremes durante a guerra total, nem puramente justificadas, nem puramente criminosas, mas escolhas trágicas em circunstâncias que não oferecem boas opções. A perspectiva histórica oferece compreensão, mas não um julgamento definitivo sobre questões que são, em última análise, morais ao invés de empíricas. O que permanece indiscutível é o custo humano e o aviso que representa. Mais de 300 mil pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki, devido a duas armas nucleares relativamente primitivas. Os arsenais modernos contêm ogivas milhares de vezes mais poderosas. Uma grande troca nuclear mataria centenas de milhões imediatamente e potencialmente bilhões através do colapso ambiental subsequente. As cidades destruídas no dia 6 e 9 de agosto de 1945 permanecem como monumentos tanto à capacidade destrutiva humana quanto à resiliência humana. Elas foram aniquiladas, elas sobreviveram, elas reconstruíram, elas lembram, e elas alertam as futuras gerações sobre o que nunca deve acontecer novamente. Como o historiador Richard Rhodes reflete mais tarde, os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki demonstraram que os seres humanos adquiriram o poder de destruir a civilização em si. A questão desde então tem sido se possuímos a sabedoria para nos impedir de usar esse poder. A resposta permanece incerta. Os Hibakusha testemunham para que possamos escolher a sobrevivência, em vez da aniquilação. As nuvens de cogumelos acima de Hiroshima e Nagasaki projetam sombras que se estendem por gerações e em um futuro incognoscível.